Salve, meu povo! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo nesse reagístico canal Léo Brasil aqui. E com um pouquinho de atraso, eu tardo, mas nunca falho. Tô trazendo hoje para vocês aqui o último vídeo que faltou do nosso querido amigo Storable Football. É isso aí, ele fez lá, né, os tópicos das camadas do polêmico iceberg do Brasileirão. E aí ele soltou, né, um vídeo completo aí recentemente, e eu fiquei devendo a quinta camada, que tá nesse vídeo completo. O vídeo tá, obviamente, com mais de 2 horas aí, com a primeira, a segunda camada e tudo mais. Hoje nós vamos reagir aqui ao que eu ainda não vi, né, que são os tópicos extras que tem em cada camada, e também, né, a quinta camada ali, que foi a última que ele postou. Então, vamos que vamos. Já começando aí com o primeiro tópico extra, vou começar primeiro pelos tópicos extras. Me parece aqui pela marcação que ele deixou no vídeo aqui embaixo, ó, nós temos aí um tópico extra, 2, 3, 4, um para cada camada, tá aí. Então vamos ver, então vamos acompanhar aqui o primeiro tópico extra aí das camadas do nosso querido polêmico iceberg do Brasileiro. Um abraço pro João, que é o dono, né, do Storable Football. Tamo junto. Bora lá. Bola de Prata. A Bola de Prata é um prêmio dado aos melhores jogadores e treinadores da Série A do Campeonato Brasileiro. A premiação era feita anualmente pela revista Placar de 1970 até 2016. Posteriormente, a apresentação passou para os canais ESPN. Ela surgiu meio que como um paralelo para o Ballon d'Or da France Football, sendo uma espécie de versão brasileira daquele prêmio, que até 94 só considerava jogadores europeus. Os maiores vencedores do prêmio foram Zico, do Flamengo, Rogério Ceni, do São Paulo, e na terceira colocação um empate entre Júnior, Renato Gaúcho e Dudu. Lembrando que Neymar e Pelé foram considerados hors concours, ou seja, eram tão acima dos demais que não foram considerados para disputa. Proibido de participar. Caraca, moleque, eu não sabia disso não. É só esse? É, esse aqui é o único desse aqui. Caraca, moleque, eu não sabia disso não. Olha aí, meus amigos. Os caras foram proibidos de participar porque era considerado muito acima. É, Neymar já não é mais aquele. Mas enfim, vamos ver aqui então o segundo tópico extra aí da camada 2 agora. Bora lá. Isso aqui eu lembro, 2003, porra! O Flamengo passava por uma grave crise e, em meio à turbulência, optou por demitir o técnico Oswaldo de Oliveira. Sem grana. Não, já vou parar aqui porque isso aqui eu lembro, velho. Cara, um dos vídeos mais sensacionais que eu já vi na internet. Mas vamos acompanhar. Substituto de nome, a solução foi efetivar o irmão de Oswaldo, que era auxiliar da equipe, Valdemar. Porém, isso não agradou muito os torcedores que frequentavam a Gávea no momento do anúncio. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. O irmão do... Por que o Valdemar, hein? A gente tem que pensar no melhor do Flamengo. Achamos que a torcida é muito importante ao Flamengo, tá certo? São 10 jogos hoje. E o Valdemar é uma pessoa de confiança nossa. Grande Valdemar. Não, nós não conversamos. O cara nem chegou e já Eu tá conversei pegando com fora vários Valdemar. técnicos, eu não vou assumir citar nomes com ninguém, entendeu? E eu conversei com várias pessoas para não... Entendeu? Apesar da rejeição da torcida, Valdemar deu um respiro pro Flamengo e conseguiu terminar o Campeonato Brasileiro na 8ª. Cara, isso foi maravilhoso, velho. Ao vivo, os caras fazendo a entrevista. De repente, os malucos lá no fundo começam a xingar pra caramba. Pra caramba. E ainda sai o corinho do Fora, Valdemar, o cara salvou o Flamengo, tá vendo? Poxa vida. Colocação, a melhor desde 1997. E 3 anos depois da demissão, ele ainda faria mais uma passagem pelo Mengão. Aí, tá vendo? O cara foi bem, pô. Expulsão contra... Tem mais. O Atlético Paranaense recebeu o Cruzeiro pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. E com 3 segundos de jogo, Que 1 minuto? repito, 3 segundos, o atacante Rafael Silva do Cruzeiro deu uma cotovelada no jogador do CAP
Mas pera. Isso aconteceu ano passado, pô. Não teve no ano passado um jogador do Cruzeiro que foi expulso com segundos de jogo? Ou eu tô viajando? Foi, ué. Déjà vu? Expulso, sendo essa a expulsão mais rápida do futebol Ah brasileiro, lá, igualando 26 de 10 de 2024. Isso foi no ano passado, pô. Eu lembro. o recorde mundial de também 3 segundos. Esse lance Tocou bizarro a bola e levantou meteu muitas cotovelada. suspeitas a respeito de manipulação de resultados. Uma pauta muito em alta naquele contexto, Eita. mas nunca nada foi provado. Será? Então Na Série B voltando de aí. 2015, o Ceará conseguiu um empate heróico com o Santa Marinho. Cruz no último segundo, com um gol de Marinho, que na comemoração tirou a camisa, levando o cartão amarelo. Porém, esse amarelo o suspendia da próxima rodada. Ah, isso também é maravilhoso. Isso é um dos memes mais rotativos e aleatórios que tem na internet mundial. Não sabia disso. Muito bom. Só foi avisado pelo repórter ao Avisado final pelo da repórter. partida. E sua reação gerou um dos maiores memes da época. Maior O meme. Silas ali tava feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mano. Tô? Ah, Que merda, hein? Sabia não? Eu só tomei um cartão contra o Atlético, só, não tô lembrado do outro. 2 por ter tirado a camisa. É? também teve um gol que você comemorou, também tirou a camisa. Eita, que merda, hein? Pô, não sabia. Ah! Vocês me falaram agora, que merda, hein? Mas é isso. Ah, comemoro mesmo. Ah, tô cansado, velho. Valeu. Tá aí, as palavras do Marinho, ficou sem reação. Cara, esse é o melhor meme da história do futebol. Tipo, o que o Marinho deve ter escutado no banco de reserva por ter tomado 2 cartão amarelo, por ter comemorado tirando a camisa, que eu não sei que tara é essa que os caras têm de comemorar arrancando a camisa do corpo. Porque na hora da comemoração é que o cara tem que estar com a camisa, no meu ponto de vista. Que é a hora que os patrocinadores vão aparecer, que a galera vai estar mostrando você, os fotógrafos vão fotografar você com a camisa do clube, com os patrocinadores sendo mostrados e tudo mais. Na hora que o cara faz o gol, que é o momento máximo do futebol, arranca a camisa fora. Meu Deus do céu. Olha lá. Na edição de 2024 do Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o Criciúma por 2-1. Mas esse jogo tá aqui por conta do pênalti que deu a vitória ao rubro-negro. Oh. A torcida joga uma bola dentro do campo Eu lembro enquanto disso. o Flamengo atacava. E o zagueiro do Criciúma teve a brilhante ideia Eu lembro disso. Vai de segue. parar o ataque chutando uma bola em cima da outra. Uma excelente jogada, se fosse sinuca. E para você que se pergunta o que a regra do futebol diz a respeito, a resposta tá aí. Pênalti e, por consequência, o gol do Flamengo. O cara é muito burro, velho. Eu lembro disso. Tem mais um? Deixa eu ver aqui. Ainda é do Em Top West. 2017, o Corinthians abriu uma imensa vantagem para a conquista do Campeonato Brasileiro. Porém, toda essa folga fez com que os jogadores acabassem dando uma relaxada. E depois de uma oscilação, o Corinthians começava a ver seu arquirrival Palmeiras se aproximar perigosamente. Vindo de Eita. 4 jogos sem vencer, sendo 3 derrotas, Ih. o apresentador e ídolo do Timão, Craque Neto, desabafou de forma enfática em um de seus programas. Para com essa conversa mole! Vai dar! Não vai dar! O recado chegou até o vestiário do Corinthians, e é dito que acabou sendo decisivo para a volta do foco na conquista do título. Na rodada seguinte ao programa, o Alvinegro vence o derby decisivo para recolocar o Corinthians em grande vantagem e finalmente conquistar o título após mais 3 vitórias nas rodadas seguintes. Cara, esse meme até hoje rola, velho. Tem um canal que faz, acho que é Lefute, acho que é assim. Os caras sempre colocam esse meme do não vai dar! Vamos pro próximo aqui, ó. Tem mais um tópico aqui, mais 2 tópicos. Vamos ver os tópicos extra aqui, agora da outra camada. Gol sem encostar na bola. Gol... Pela Série B de 2024, o Sport recebeu o Novo Horizontino. E logo com 20 segundos, o Tigre já deu o cartão de visita e abriu o placar. O problema é que eles não tinham sequer
encostado na bola. Caraca, mano! Eu lembro desse gol, velho. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é uma obra de arte. Isso aqui é uma obra-prima, velho. Isso aqui, gente, isso aqui tem que ser moldurado, mano. Isso aqui tem que ser moldurado. Gente, foi a primeira vez na história que eu vi um gol. Acho que não existe no futebol mundial. Se existir alguém, me mostra. Mas eu nunca vi um gol no futebol mundial que o time não tocou na bola. Foi a primeira vez. Cara, eu vi esse gol. Maravilha. Vamos lá, vamos ver. Vamos assistir. Enquanto o Sport tinha a posse do começo do jogo, houve uma tentativa de recuo que não deu muito certo, e a Redonda acabou morrendo dentro do gol, que abriu o caminho para a primeira vitória do Novo Horizontino sobre o Sport na história. Cara, isso é muito maravilhoso. Não, isso aqui merece um replay. Peraí, não preciso. Desculpa aí, galera, mas eu preciso voltar isso. Porque os caras soltaram a bola. Enquanto tinha a posse do começo do jogo, houve uma tentativa de recuo. O cara foi recuar e não viu que o goleiro não tava no gol. E a Redonda acabou morrendo dentro do gol, que abriu o caminho para a primeira vitória do Novo Horizontino sobre o Sport na história. Cara, isso é maravilhoso. Isso é uma obra-prima. Isso é uma obra de arte. Vamos seguir que tem mais. Em uma de suas muitas andanças pelo futebol, Louco Abreu estava emprestado pelo Botafogo ao Figueirense em 2012. E durante uma partida entre Figueirense e Flamengo no Orlando Scarpelli, antes de uma cobrança de escanteio, no meio do jogo, Louco Abreu se vira na direção da torcida flamenguista, levanta a camisa, mostra um símbolo do Botafogo e o beija. E lembrando, ele atuava pelo Figueirense. Em seguida, ele faz um gesto relembrando a cavadinha do Campeonato Carioca de 2010 que tirou o título do Flamengo. O uruguaio leva o cartão amarelo e, apesar da brincadeira, o clube catarinense foi derrotado por 2-0. Ô, louco, aí pagou de louco mesmo. Vasco e Palmeiras decidiam a final do Campeonato Brasileiro de 1997. O grande destaque da equipe vascaína era Edmundo, que era artilheiro isolado do campeonato e vivia seu auge, sendo considerado um dos melhores jogadores do mundo. Ele ia a campo na partida de ida daquela final pendurado, e famoso pelo seu temperamento, após sofrer uma falta de Roque Júnior no meio do campo, ele perde a cabeça e joga a bola no zagueiro, levando o terceiro amarelo, que deixaria o craque de fora do jogo de volta. Porém, a direção do Vasco orienta Edmundo a cavar sua expulsão, o que acontece aos 36 do segundo tempo, quando Edmundo chuta Kleber e é expulso pelo árbitro. A partida de ida se encerra em 0-0, e é aí que começa a jogada. O vermelho anulou o terceiro amarelo, e isso permitiu com que o atleta fosse julgado no Tribunal Especial da CBF, que estava em recesso de final de ano. Eurico Miranda se movimenta nos bastidores para que o julgamento acontecesse mesmo com o recesso, de maneira extraordinária. E por 6-1, a corte concedeu o efeito suspensivo a Edmundo, tornando-o apto a entrar em campo na partida de volta no Maracanã, onde a equipe carioca conseguiu novamente segurar o empate e se sagrar campeã brasileira por ter melhor campanha na primeira fase. Que isso, Vasco? Que isso, Vasco? Até tu esperava isso do Vasco, não. Do Eurico eu esperava. Era a reta final do Campeonato Brasileiro de 2009. E o atual... não, aqui já foi. Aqui já é da camada que a gente já viu. Vamos pro próximo aqui então, que a gente está vendo só os tópicos extras que a gente ainda não viu. E agora o último tópico extra antes da quinta camada. Vamos lá. Caso Yuri Ferraz. Em 2024, o Sampaio Corrêa acabou rebaixado para a Série D. Porém, sua última esperança para reverter a situação foi entrar no STJD, endossando uma denúncia já feita por CSA e Aparecidense, de que Yuri Ferraz, do Caxias, foi escalado irregularmente. A regra da Série C diz que o jogador pode atuar em, no máximo, 3 partidas por um clube antes de se transferir para outro da mesma divisão. Porém, Yuri Ferraz atuou por 4 partidas pelo ABC para depois se transferir ao Caxias. Entretanto, esse caso não foi para frente porque por algum motivo não foi registrado na súmula de uma dessas partidas a entrada do jogador. Por isso, ele tecnicamente só tinha entrado em 3. Por conta desse erro do árbitro, em 2025, o Sampaio Corrêa vai disputar a 4ª divisão. Eita. Uma das principais características das transmissões da Globo eram os hinos na hora do gol. Todo time tinha uma versão instrumental de seu hino tocada ao marcar. Verdade. Porém, houveram episódios em campeonatos brasileiros em que a Globo tocou o hino errado. Nem todas possuem registros na internet, infelizmente, mas há relatos de um punhado de vezes em que a emissora cometeu essa gafe, gerando situações bastante inusitadas. Globo toca indo do América no gol do Atlético. O torcedor do Cruzeiro ainda faz festa, o do Palmeiras vive a esperança do empate. Partiu o Diego, bateu, passou da barreira! Gol! Diego Souza, do Palmeiras! O gol do Palmeiras, eles meteram o do São Paulo! Um minuto só de alegria pro torcedor do Cruzeiro. O Diego pegou na bola com o lado de fora do pé direito. Aí mudou pro do Palmeiras. Caraca, moleque, é uns trem que às vezes passa e a gente nem vê, né?
Em 2014, Botafogo e Fluminense se enfrentavam pelo Campeonato Brasileiro. Mano. Em determinado momento do jogo, houve um pênalti pro Fluminense. Porém, quando o Fred ajeitava a bola, o Globo Esporte postou que o atacante tinha perdido o pênalti. E o pior é que ele realmente perdeu. Como assim, mano? Ó, aqui, ó, nós estamos ao vivo. O Fred vai bater o pênalti ainda. Tá ali, ó. Será que ele já perdeu? Ó, o Fred perde o pênalti. Ele vai bater. Que isso? Como é que... Não tem jeito. Globo! Casa de O que aposta? aconteceu foi que o estagiário escreveu errado na matéria. Era pra ser Fred pede pênalti. Isso em um outro lance bem antes. Nada a ver com previsão de futuro ou manipulação de resultados. Que isso, mano? Estagiário, O Campeonato Brasileiro de 1980 até 83 era chamado de Taça de Ouro. E não tinha vagas fixas. Os clubes se classificavam para a primeira divisão via campeonato estadual. Entretanto, em 1981, Corinthians e Palmeiras não foram nada bem naquele Paulistão. Por isso, não conseguiram a vaga para a Taça de Ouro, tendo que passar pela segunda divisão, a Taça de Prata. Porém, essa Taça de Prata dava acesso para a Taça de Ouro naquela mesma temporada, aos vencedores dos grupos da fase 2. E dessa forma, o Corinthians conseguiu acesso para a primeira divisão naquele mesmo ano. O Palmeiras, por outro lado, acabou eliminado, mas um ano antes, em 80, ele também teve que disputar a Taça de Prata, e dessa vez ele conseguiu o acesso. Dessa forma, tecnicamente, eles disputaram primeira e segunda divisão no mesmo ano. Ó. Doideira, hein? Agora sim, camada 5. Vamos ver a camada 5 aí. Clube dos 13. Voltando a falar da Copa João Avelange, foi descoberto anos depois que o Clube dos 13 encobriu uma irregularidade na equipe do Vasco. O lateral, Jorginho Paulista, não estava regularizado e atuou em pelo menos 4 partidas daquela fase inicial. Caso o Vasco tivesse sido punido, ele perderia 20 pontos e terminaria em 23º, à frente apenas de Corinthians e Santa Cruz, e por consequência, ficaria fora da disputa do título. O atleta não poderia jogar, pois foi expulso da Udinese da Itália por utilizar um passaporte europeu falso, e como a equipe italiana nunca encaminhou a liberação ao Vasco, ele atuou por todo o torneio sem a documentação regularizada. Inclusive, saiu dos pés dele um dos gols do título na final. O presidente do Clube dos 13, no ano seguinte, chegou a admitir que a entidade estava ciente do problema, mas optou por não tomar nenhuma atitude para não tumultuar mais ainda aquele campeonato. Além do Clube dos 13, Vascão? É dito que Gama, Goiás e Coritiba sabiam da situação, mas não levaram o caso adiante por medo de serem prejudicados por Eurico Miranda. Eita, que isso, Vascão? Essa foi uma frase que ficou muito popular nos anos de ditadura militar. A Arena era o partido do regime, e a frase brinca com a ideia de que onde a Arena estava enfrentando dificuldades ou impopularidade, o governo colocava o time de futebol da cidade no campeonato nacional para distrair a população e desviar a atenção dos problemas políticos e sociais. Essa estratégia de lidar com a insatisfação fez com que tivéssemos edições do Campeonato Brasileiro extremamente infladas, com muitos times. Os 26 participantes de 1972 viraram 40 em 73, em 76 já eram 54, depois 62, 74 e finalmente os 94 times participantes no ano de 1979. Como exemplos palpáveis disso, podemos mencionar o Itabuna, que em 78 entrou na competição após um mutirão realizado pelos produtores de cacau da região, e o Volta Redonda, que em 1976 foi fundado já disputando o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão por representar a cidade da Companhia Siderúrgica Nacional. Isso fora diversas construções de estádios para agradar oligarquias locais. Pelo menos 50 estádios com capacidade para mais de 20 mil pessoas foram levantados fora das capitais do Sul e do Sudeste no período do regime. E quantos será que ainda existem? A polêmica do Brasileirão de 2005 já foi explicada na segunda camada do iceberg, mas ganhou um novo capítulo em 2007. Na oportunidade, o até então presidente do Corinthians, Alberto do Alibe, estava sendo investigado por lavagem de dinheiro. A Polícia Federal grampeou seu telefone e flagrou uma ligação em que o cartola corintiano admitia que o Brasileirão de 2005 foi roubado, se referindo àquele fatídico jogo contra o Internacional no Pacaembu. Ah, jura? Eu nem imaginava! Nossa, nem passou pela minha cabeça, aquilo foi roubado? Pô, gente, só acredita que aquilo não foi roubado. Me desculpa aí, torcedor do Corinthians, mas isso aí, pô, foi um dos maiores roubos que eu já vi na história. Só perde, talvez aí o segundo maior roubo, só perde pro do Galo contra o Flamengo em 81. Que aquilo ali foi uma safadeza sem tamanho. Como é que ganhou no passado? Ganhou, mas olha, se não tivesse aquela anulação de 11 jogos, nós estávamos fora, porque campeão de fato e direito seria Internacional. Porque os últimos 5 jogos, nós temos 14 pontos na frente e chegamos, entendeu?
com um ponto só rodado. O que é isso, mano? A final do Campeonato Brasileiro de 1988 Não, pera. era decidida entre Bahia e Inter. Com essa prova, os caras não podem anular e entregar o título pro Inter? Sério mesmo? Presidente dos caras fala... Que isso, mano? Ô, justiça é uma coisa absurda, velho. É uma coisa inacreditável. Segue aí. Internacional. O tricolor Vai do baiano Inter, venceu o vamos jogo da ida por 2-1 na Fonte Nova. E o Inter teria que reverter o resultado no Beira-Rio para ficar com a taça. Segundo relatos dos jogadores da época, ao chegarem na porta do vestiário visitante, os jogadores do Bahia se depararam com uma oferenda, a popular macumba na porta. Mas de pouco adiantou. Véio? O Bahia conseguiu segurar o 0-0 e se sagrou campeão brasileiro ao final dos 90 minutos. Os caras fizeram despacho pro Bahia, mano. Na noite de 6 de março de 1982, Operário e Vasco se enfrentavam no Morenão, quando mais de 24 mil pessoas avistaram um estranho objeto em formato de disco sobrevoando o céu. Ele de repente começa a emitir uma forte luz sobre o campo, assustando a todos. O árbitro José de Assis Aragão lembra que parou o jogo e só retomou quando o objeto sumiu. O Operário venceu o Vasco por 2-0, mas nos jornais só se falava do tal caso do disco voador, que também é considerado o maior avistamento coletivo de um OVNI. Apesar disso, não existe nenhum registro fotográfico ou em vídeo do acontecimento. Porém, os gols da partida estão disponíveis, o que nos leva a crer que existem as imagens desse jogo completo, que provavelmente mostram o trecho em que o objeto voador sobrevoa o Morenão. Mas este não se encontra disponível. Embora os relatos de quem viu o primeiro tempo na íntegra nos arquivos da Globo dizem que não houve nenhuma paralisação no primeiro tempo, ou pelo menos registrados naquela fita, isso contraria a versão de mais de 20 mil pessoas, diversos jornais e vários dos jogadores em campo naquela partida. Rola por aí na internet uma suposta filmagem dessa aparição, mas não se enganem, esse vídeo que eu vou mostrar a seguir não se trata do caso abordado aqui. Afinal, o estádio que aparece nas filmagens claramente não é o Morenão, e o vídeo aparenta ter sido gravado mais recentemente. A Globo está de complô A final com do os Campeonato aliens, Brasileiro de 1992 ficou marcado por uma tragédia. Flamengo e Botafogo iriam disputar o jogo do título brasileiro no Maracanã. Mas antes da bola rolar, uma das grades de proteção da arquibancada, destinada à torcida rubro-negra, cedeu e 82 torcedores ficaram feridos e 3 acabaram falecendo. 2 deles, adolescentes de 16 e 17 anos. Caraca, Tudo teria surgido a partir de uma confusão. E no meio dessa briga, um torcedor armado teria ameaçado atirar para cima, fazendo com que as pessoas corressem para a grade, que cedeu. Um laudo apontou que as grades da arquibancada estavam mal instaladas. Haviam peças corroídas pela oxidação, além de uma superlotação de torcedores. Eram 150 mil pessoas no estádio, para 6 médicos e 8 enfermeiros. E bizarramente, mesmo com essa tragédia, o árbitro José Roberto Wright optou pela realização do jogo, que aconteceu normalmente e terminou com o título do Flamengo. Coincidência, né? O Wright de novo! Que coincidência, né, bicho? O Wright quis continuar o jogo pra dar o título pro Flamengo. Nossa! Cara, você tem que fazer uma estátua pro José Roberto Wright. Se o Flamengo construir um estádio novo, já dá o nome do cara. Estádio José Roberto Wright. Tem certeza? Quer apostar? No Brasileirão de 2017, a Ponte Preta lutava contra o rebaixamento e precisava vencer o Vitória para continuar na briga. E a Ponte abriu 2-0, até que o zagueiro Rodrigo, da Macaca, deu uma dedada no atacante Trellis do Vitória, e obviamente foi expulso. Isso tudo com 19... Eu fiquei até tonto. O cara deu uma dedada no outro, mano. Que isso? Que momento. O cara tomou expulsão porque resolveu dar uma fofada no rabo do outro. Ah, não, mano. 15 minutos do primeiro tempo. Com um jogador a mais praticamente o jogo inteiro, o Vitória conseguiu virar e a Ponte acabou rebaixada. O que passa na cabeça de um animal desse, velho, pra fazer um trem desse, mano? América Mineiro banido? Em 1993, o América disputava a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Pera, isso aqui é história. Primeira vez que eu tô vendo um vídeo aqui que o América tá incluso desse jeito nas tretas. Ou eu tô enganado? Não lembro de ter visto outro. O Galo nunca tá, né? O Galo é sempre o que sofre a treta, não é o que passa. Vamos ver aqui do América. E o regulamento daquele ano dividia a primeira fase em 4 grupos. Os primeiros 2 formados pelos membros do Clube dos 13, onde 3 se classificavam e ninguém caía.
Nos outros 2 grupos ficavam o resto, com 2 se classificando e 4 caindo. O problema é que o América acabou caindo, pois ficou na 5ª colocação do grupo D com 14 pontos. Mas na classificação geral, esses 14 pontos o colocavam à frente de gigantes como Inter, Vasco, Fluminense, Botafogo e Galo, além de vários outros times que também foram rebaixados. Por isso, o América decidiu entrar na justiça comum, alegando que tinha mérito esportivo para permanecer na primeira divisão. Mano. Mas se você está prestando atenção nesse vídeo, você sabe que foi uma péssima ideia. A CBF, como retaliação, baniu o América Mineiro do Campeonato Brasileiro por 2 temporadas. Por isso, em 1994 e 1995, o América ficou sem calendário de competição nacional e só voltou para a Série B em 1996. Caraca, eu não sabia disso não, velho. Em 2008, o Santos lutava para não cair, e a vitória que deu um respiro, salvou o time da queda, veio diante do Internacional na Vila Belmiro, com um gol bizarro de Michael Jackson Quinones. O equatoriano deu um chute completamente torto, a bola sairia pela linha lateral, mas desviou no zagueiro e matou o goleiro colorado. Michael Jackson Quinones marcou apenas 2 gols com a camisa do Santos, e esse foi um deles. E talvez um dos mais importantes na história recente do clube. Afinal, se essa bola não tivesse entrado, o Santos teria caído para a Série B e dificilmente teria conseguido ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores nos anos seguintes. Já Michael Jackson faleceria em junho de 2009, menos de um ano depois. Que isso, mano? Não esse Michael Jackson. Esse continua jogando até hoje. O que morreu foi o Michael Jackson cantor. Ah, não faz comigo. Ô, João, porra! Assim você me mata do coração, velho. Achei que o jogador tinha falecido. O nome do cara é Michael Jackson Quinones, velho. Caraca, esse vídeo no só ano de fica 2007, melhor. O Bahia estava na Série C pela 2ª temporada seguida. Que o isso, ponto Bahia? mais baixo na história do clube no Campeonato Brasileiro. Mas o tricolor estava prestes a se livrar dessa agonia, pois um triunfo contra o Vila Nova garantiria o acesso para a 2ª divisão. Mais de 60 mil pessoas lotavam a antiga Fonte Nova, em um dos maiores públicos da história da Série C. A partida acabou 0-0, resultado esse suficiente para decretar o acesso do Bahia para a 2ª divisão. A torcida do Bahia comemorava feliz, e tudo era festa até que uma parte da estrutura de concreto da arquibancada superior cedeu e abriu um buraco. Dezenas de pessoas despencaram de metros e metros de altura e se feriram. 7 morreram. Essa foi a maior tragédia acontecida dentro de um estádio no Brasil. E infelizmente era a bola cantada. Porque em um relatório elaborado pela Sinaeco, naquele mesmo ano de 2007, entre os 29 estádios avaliados no país, a Fonte Nova era o pior. E essa tragédia só não foi maior porque, por sorte, o jogo terminou 0-0. Isso porque o Bahia desperdiçou um pênalti durante a partida. Caso essa bola tivesse entrado, a comemoração pelo gol poderia ter gerado mais pressão sobre as arquibancadas, causando um desabamento até maior. Nossa. No dia 27 de outubro de 2004, São Paulo e São Caetano jogavam pela 38ª rodada do Brasileirão. Aos 14 minutos do segundo tempo, o zagueiro Serginho do São Caetano cai desacordado em sua área, completamente sozinho. O atacante são paulino chega a tropeçar nele, e é nesse momento em que os atletas percebem que tinha algo errado e pediram pelo atendimento. O clima de tensão já havia tomado completamente aquela noite fria no Morumbi. A angústia era cada vez maior. Alguns jogadores começavam a chorar, mostrando que a coisa era séria. A ambulância do estádio estava trancada, minutos essenciais que foram perdidos e poderiam ter salvo a vida de Serginho. O jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu no hospital minutos depois, ainda com a camisa do azulão. Foi um baque gigantesco para o futebol brasileiro. Nunca algo dessa proporção tinha acontecido nesse sentido. Em rede nacional, em um jogo de Série A, começou-se então a apurar os motivos da tragédia. Descobriu-se que os exames de rotina do São Caetano, realizados em fevereiro daquele ano, já apontavam que o jogador tinha alguns problemas no coração. Porém, nada foi feito, e o clube optou por delegar ao atleta a decisão de parar ou continuar jogando. Evidentemente, Serginho queria seguir sua carreira, afinal ele tinha uma família para sustentar. Seus colegas de equipe relatam que ele comentava que as chances de algo acontecer eram mínimas. O médico e o presidente do clube foram indiciados por homicídio doloso, mas foram inocentados. O São Caetano foi punido com a perda de 24 pontos pela morte do atleta, o que levou o time da 5ª colocação para a 18ª. E para muitos, ali foi o início da derrocada do clube do ABC, que vinha de uma fase excelente, sendo a sensação dos anos 2000. Vice-campeão da Libertadores, vice-brasileiro 2 vezes e campeão paulista, com Serginho sendo um símbolo dessa ascensão do São Caetano. Depois de sua morte, o clube nunca mais disputou uma Libertadores, acabou rebaixado já em 2006 e não só nunca mais disputou a Série A, como hoje está apenas na 4ª divisão paulista. Os 30 minutos restantes do jogo, que foram interrompidos ainda 0-0, foram realizados alguns dias depois, com São Paulo saindo vencedor por 4-2. O único trecho da primeira parte do jogo disponível na internet é o momento da morte de Serginho. O restante não se encontra disponível, sendo, portanto, uma lost media.
E esse é um dos principais motivos aí do pessoal fazer os exames e não deixar jogador jogar, viu, gente? Recebeu o Paraná no Maracanã. O porém é que o time paranaense teve 11 jogadores que amanheceram com diarreia. Se cogitou a possibilidade de adiar a partida. Afinal, a delegação do Paraná que viajou para o Rio só contava com 18 jogadores, mas por falta de calendário, se optou por não adiar a partida. E mesmo doentes, o tricolor venceu fora de casa por 3-0. 3-0! Fica a curiosidade que no outro turno, sem diarreia, o Paraná venceu o Flamengo por 6-2. Não, só um segundo, eu preciso parar aqui. Desculpa, Em 1979, esse vídeo vai ficar pela enorme, terceira- mas não tem jeito não. Os caras de caganeira meteram 3-0 no Flamengo. E sem caganeira 6-2. Que isso, moleque? Terceira rodada do Heróis! Grupo H se enfrentavam Goiás e Cruzeiro, naquela que ficaria Já gostei conhecida disso aqui. como a partida mais violenta do Campeonato Brasileiro. Aí eu já não gostei Goiás e tanto. Cruzeiro. A confusão aconteceu aos 35 do segundo tempo, após o árbitro não assinalar a agressão de um jogador do Goiás em um jogador do Cruzeiro, e logo em seguida desembocar no terceiro gol esmeraldino. Os jogadores do Cruzeiro, indignados, partiram para cima dos adversários, iniciando uma briga gigantesca que terminou com 21 expulsos. A partida foi encerrada 21 ali mesmo, expulsos? obviamente, e é considerada a mais violenta do futebol brasileiro. Infelizmente, não existe na internet nenhum registro em vídeo da partida. Eu não sei se pode ser considerado uma lost media, porque não dá pra saber se esse jogo foi filmado ou transmitido, mas provavelmente sim, e nesse caso os registros estão perdidos. Mano! Caraca, moleque. o time Goiás e inteiro Cruzeiro Goiás foi a fez- partida mais violenta em questão de expulsões, mas em número de faltas, ninguém supera o derby campineiro daquele Brasileirão de 1999. Foram apitadas 105 faltas, 55 do Guarani Teve e jogo, 50 não, da hein? Ponte. Acho que vocês não têm noção do que são 105 faltas. Pra se ter ideia, a final da Copa de 2010 entre Espanha e Holanda, que é considerada uma partida violenta e muito picotada, teve 47 faltas. E olha que o jogo foi pra prorrogação. Guarani e Ponte batiam esse número sozinhos. Foi uma média de uma falta a cada 51 segundos. E possivelmente o maior número de infrações cometidas em apenas uma partida na história do futebol profissional. E pelo jeito, Teve além jogo. disso, o juiz devia ter esquecido o cartão vermelho em casa, porque de alguma forma ninguém foi expulso. E olha que só o volante Roberto da Ponte Preta fez 10 faltas. E esse número de 105 violações só não foi maior porque o juiz deixou de marcar pelo menos 2 pênaltis naquela partida. Que isso. Na reta final do Brasileirão de 2004, saiu na mídia a notícia de que a mãe de Robinho, principal jogador do Santos, um dos times que brigava pelo título, havia sido sequestrada na Praia Grande. Ela ficou pouco mais de um mês em cativeiro e foi liberada após o pagamento do resgate, cerca de R$200 mil. Durante esse período, o jogador não entrou em campo e desfalcou o Santos por 6 rodadas, mas sua equipe se virou bem sem ele, conseguindo vencer 4 dessas partidas e assumir a liderança. Ela foi liberada poucos dias antes da rodada final, que coroou o Santos como campeão daquela edição. Os autores do crime foram todos presos, o último deles em 2017. Maravilha. Justiça tarda. Na segunda camada, nós abordamos o tópico da máfia do apito. Mas sua história não acaba lá. Ela desencadeou outro acontecimento que tem que ser citado. Em uma das investigações, o Ministério Público citou o árbitro Romildo Correia como um possível participante do esquema. Porém, nada foi encontrado contra ele. Mesmo inocente, a CBF colocou o árbitro na geladeira. Ele não foi escalado para apitar em nenhuma das 13 rodadas seguintes do campeonato. Ele finalmente voltaria a entrar em campo apenas como quarto árbitro na partida entre Santos e Botafogo. Aos 28 minutos do segundo tempo, após a expulsão do atacante Geilson dos Santos, Romildo invade o campo, tira o uniforme de árbitro e exibe sua camisa branca com uma mensagem de protesto. Na frente, com os dizeres Romildo inocente mais punido, e nas costas, adeus CBF, adeus FPF, chega. Esse foi o anúncio de aposentadoria do juiz após 15 anos de carreira. E tem que ser dito em grande estilo. Fiz nada e fui punido pela CBF. Estou enojado igual vocês, torcedores. Nós estamos sem comando na arbitragem, é uma vergonha. Eu me sinto, desrespeitado. Estou desmotivado, sinceramente. Abandono minha carreira a partir de hoje. Só de protesto para esperar, quem sabe, as comissões de arbitragem que estão assumindo agora dar um respaldo melhor para a arbitragem paulista e brasileira, porque até o que fizeram agora só foi uma vergonha. O Campeonato Brasileiro de 1974 seria definido em um quadrangular final. Porém, essa fase final terminou com Cruzeiro e Vasco empatados na liderança. O regulamento previa que fosse disputada uma partida de desempate, e essa partida seria realizada no Mineirão, pois o Cruzeiro era a equipe de melhor campanha no torneio até então. Porém, foi aí que o Vasco entrou com um pedido para que o jogo final fosse no Rio, respaldado pelo artigo 59 do regulamento daquele ano, que dizia que no caso de tentativa de agressão por parte do público, dirigente ou qualquer pessoa ligada ao clube, a CBD iria inverter o mando dos 3 jogos seguintes da equipe agressora. E isso realmente aconteceu. Na partida anterior entre Cruzeiro e Vasco, o vice-presidente do Cruzeiro entrou em campo e tentou agredir o árbitro após a não marcação de um pênalti. Os cruzeirenses reclamam desse artigo nunca ter sido usado anteriormente no campeonato.
Mas isso porque o Vasco foi o primeiro clube a exercer seu direito com relação a ele. No final das contas, o Vasco terminou campeão brasileiro, com os mineiros reclamando de um gol mal anulado de sua equipe, que em contrapartida atuava com um jogador suspenso naquela final. Tá certinho. O terceiro cartão amarelo não teria sido registrado na súmula da partida anterior. O Vasco tirou o título. Não, então tá certinho. Então Entre tá os vários cenários possíveis de se jogar futebol nesse país Então tá tão diverso, um dos mais característicos e icônicos da história do Brasileirão é o Alfredo Jaconi. Esse acanhado estádio com cerca de 20 mil lugares é a casa do Juventude, que fez de lá um verdadeiro alçapão. E o que torna esse caldeirão ainda mais peculiar é o clima. O frio intenso da Serra Gaúcha, aliado à alta umidade do ar, torna frequente um cenário de densa neblina durante os jogos dos jaconeiros, dificultando até mesmo a visualização do jogo. Cenário digno de um bom terror. Não à toa a comparação com a fictícia Silent Hill, descrita como uma cidade pequena, segmentada e envolta em névoa. Características que encaixam como uma luva para descrever o temido Alfredo Jaconi. Caraca, moleque. Silent Hill é bom, hein? A cabeça de Durante o porco clássico também eu entre lembro. Corinthians e Palmeiras, pelo Brasileirão de 2024, antes de uma cobrança de escanteio palmeirense, a torcida do Corinthians lançou uma cabeça de porco no gramado. Isso mesmo, uma cabeça de porco. De verdade. A cabeça caiu próxima à linha de fundo e teve que ser retirada por um jogador alvinegro, que disse que achou que era uma mofada e que quase quebrou o pé chutando o objeto pra fora. Segundo a polícia, a cabeça de porco entrou no estádio sendo arremessada por cima das grades do setor sul. Sei. Na última rodada do Brasileirão de 2008, o Vasco recebeu vitória em casa valendo sua permanência na Série A De novo, e acabou Vasco? derrotado por 2-0. Esse era o primeiro rebaixamento na história do clube e certamente doeu muito nos torcedores cruzmaltinos. Imagine então naqueles presentes em São Januário. Um torcedor subiu na marquise do estádio na intenção de tirar a própria vida, em rede nacional. A polícia, bombeiros e até alguns torcedores tentavam convencê-lo a não fazer isso. Ele alegava que sua vida não fazia mais sentido com seu clube na Série B. Bom, felizmente, ele foi salvo e sobreviveu. Infelizmente, ele teve que ver seu time cair mais 3 vezes desde então. Isso aí é coisa de idiota, mano. Isso aí... Desculpa. Na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2009, após a partida contra o Palmeiras, o atacante Jobson do Botafogo foi pego no exame antidoping pelo uso de cocaína. E esse era o segundo flagrante. Rodadas antes contra o Coritiba, ele já tinha sido pego com essa mesma substância no organismo. O que agrava a situação é que nesse período entre os exames, onde as suspeitas já recaíam sobre o jogador, ele acabou tendo participação decisiva em jogos importantíssimos no campeonato, marcando 2 gols na vitória contra o São Paulo, que tirou o título do clube, e 1 gol na vitória contra o Palmeiras na última rodada, que tirou o Verdão da Libertadores do ano seguinte. Ei, Botafogo. Após a fatídica derrocada do Botafogo no Brasileirão de 2023, passado. o dono do clube, Retrasado. John Textor, veio a público fazendo acusações seríssimas contra o Palmeiras, afirmando que o clube teria sido fortemente beneficiado por um esquema de manipulação de resultados nas temporadas 2022 e 2023. O americano dizia ter provas contundentes e 100% confirmadas de um esquema, mas nunca trouxe à tona nenhuma evidência. Apenas falou de uma empresa francesa que teria uma tecnologia baseada em inteligência artificial que seria capaz de apontar comportamentos estranhos e suspeitos em partidas de futebol. E citou 2 jogos do Palmeiras, que segundo a CIA, haviam manipulação. Uma goleada por 4-0 contra o Fortaleza em 2022 e uma por 5-0 contra o São Paulo na ressaca da Copa do Brasil, tendo apontado, abre aspas, falta de combate, erros de posicionamento e corridas em intensidade mais baixa de jogadores do São Paulo, dizendo ainda que pelo menos 5 atletas estariam no esquema. Isso gerou uma situação um tanto pitoresca. Ô, Textor, isso se chama ser humano, sabe? Tem dia que você não joga bem. Engraçado. Futebol tem essas coisas, sabe? Não é FIFA, não é igual FIFA que se a barrinha de energia tá forte, você obrigatoriamente tem que correr do mesmo. Não é. Vamos lá. Pois o São Paulo publicou uma nota em suas redes sociais se defendendo e dizendo basicamente que não houve manipulação de resultado, nós tomamos 5-0 do Palmeiras por ruindade mesmo. Já vai fazer quase 1 ano dessas denúncias, as supostas provas foram entregues aos órgãos competentes e nenhuma delas deu em nada para surpresa de 0 pessoas. Óbvio, gente, isso aí ainda mais baseado em inteligência Após a artificial. partida entre Santa Cruz e Paraná pela Série B de 2014, 2 vasos sanitários foram atirados das arquibancadas do Arruda. Isso mesmo, 2 vasos sanitários. Um deles acabou atingindo um torcedor do Sport, que infelizmente veio a falecer. A torcida do Sport é aliada da torcida do Paraná, e o objeto foi atirado durante uma briga do anel superior do estádio. Além dele, mais 3 torcedores ficaram feridos. Coisa de Essa é uma babaca teoria de da novo, conspiração que ronda muito alguns times, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro.
Ela diz que tem certos clubes que tiram o pé no final do campeonato para não subir de divisão. Isso porque, segundo a teoria, ficar na Série B seria mais vantajoso financeiramente, pois não teria que reformular todo o elenco para montar um time que consiga competir na primeira divisão, onde o nível técnico é muito superior, e teriam certos clubes que não estariam prontos financeiramente para isso. Também tem o pensamento de que é melhor ser um dos times competentes da Série B do que o lanterna da Série A passando vergonha. Algumas campanhas com grandes quedas bruscas na reta final corroboram com essa teoria. Em 2014, o Boa Esporte tinha o acesso na mão. Bastava vencer o já rebaixado Icasa com 10 desfalques. Mas o clube mineiro perdeu por 3-2 de maneira inexplicável, segundo boatos, a pedido do presidente. O Vila Nova, em 2023, tinha o acesso na mão. Bastava vencer o lanterna e já rebaixado ABC. Mas conseguiu a façanha de ser derrotado por 3-2 e acabou perdendo a vaga na elite do futebol brasileiro. Em 2024, o Novo Horizontino não saía do G4 desde o primeiro turno, chegou a liderar a competição, mas na última rodada, quando só precisava vencer o Goiás, já sem pretensões no torneio, acabou derrotado e viu o acesso escorrer de suas mãos. Outra possível resposta para esses acontecimentos seriam esses times só serem extremamente pipoqueiros, mas aí cada um acredita no que quiser. Cada um acredita no que quiser. O jogo decisivo da Série B de 1984 estava marcado para 1º de abril. O Uberlândia tinha vencido a partida de ida pelo placar magro. E o Remo, sob seus domínios, tinha a missão de furar a retranca dos mineiros para ficar com a taça. O 0-0 se mantinha no placar até os 46 do segundo tempo, quando o juiz apita o fim do jogo e sacramenta o título para o Uberlândia. Porém, o placar do estádio indicava que a partida ainda estava com 42 minutos. Isso porque esse placar foi interrompido 2 vezes durante aquele segundo tempo. A torcida do Remo, achando que o jogo tinha acabado antes do fim do tempo regulamentar, ficou enfurecida e partiu para cima do árbitro, gerando uma briga imensa. O resultado da confusão foram centenas de feridos e um torcedor remista morto. 2 jogadores do Uberlândia chegaram a ser acusados de homicídio, porém não tinham nenhum envolvimento e foram inocentados. Que doideira, mano! Em 2001, Figueirense e Caxias se enfrentavam pela Série B, na rodada decisiva, que definiria os 2 que subiriam para a elite no quadrangular final. O Figueira vencia por 1-0, até que aos 45 do segundo tempo, cerca de 2.000 torcedores invadem o campo para comemorar o acesso. Porém, o juiz ainda não tinha dado o apito final. Por isso, o STJD retirou os 3 pontos da vitória do Figueira, mas manteve seu gol de saldo. E esse saldo garantiu mesmo assim a vaga na primeira divisão para a equipe catarinense. Porque sem os 3 pontos da vitória, os 2 times ficavam empatados em pontos e o Figueirense ficaria à frente pelo seu 1 gol de saldo a mais. Segundo o árbitro que apitou aquela partida, o Caxias não subiu por pura politicagem. Os vídeos da invasão não estão disponíveis no YouTube. O único trecho do jogo que não é uma Lost Media é o trecho do gol do Figueira. Mas aí é pra você ver que chegamos finalmente ao final dessa nossa jornada. O time quase ficou fora por causa de ação de torcedor. É o que eu falo, gente. Ficar invadindo, tacando coisa em campo, não dá certo. Mas tá aí, parabéns de novo. Lembrando que o vídeo original tá aqui na descrição. Então é só clicar lá, vocês vão achar o vídeo. E mais um trabalho fenomenal do meu amigo Storble Football. É isso aí. Peço desculpas por ter demorado, mas, gente, ficou corrido pra caramba aí e tal. Não tava conseguindo fazer os vídeos, não tava conseguindo soltar os vídeos. Tem vídeo aqui que tava parado aí, não deu para soltar, mas finalmente assistimos aqui o polêmico iceberg do Brasileirão, a camada 5. Mais um trabalho maravilhoso, parabéns ao João, parabéns ao Storable Football. É isso aí, meus amigos. E novamente, se você ficou até aqui, agradeço de coração, não esquece de clicar no botãozinho, deixar o like para dar aquela força pro nosso conteúdo. E claro, se está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Através desse vídeo, inscreva-se no canal e torne-se parte da família Galo React, canal feito pelo atleticano para todas as torcidas, especialmente para você. Muito obrigado, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu e falou!